Eu sou o Rafael, psicólogo, e se você não procura a responsabilidade, não se preocupe, ela virá até você. Hoje a reflexão é sobre o Mata-Hashi. Vamos lá. O personagem mais fraco, mais covarde, o termo fraco e covarde, na nossa época, em 2025, pode ser visto como algo muito pejorativo. Mas no tempo de Vagabond, isso pode ser considerado ainda muito pior. Pois estamos falando de uma época onde os homens se provavam por meio de lutas. E se você fosse alguém mais fraco e covarde, você simplesmente poderia perder a sua vida. Hoje em dia, o mundo é muito mais complexo do que isso. Mata-Hashi é o oposto completo do personagem Musashi. E por esse motivo, acaba sendo um personagem muito identificável. Enquanto poucas pessoas se identificam com Musashi, com Mata-Hashi, praticamente todo mundo, pelo menos em algum momento da vida. E podemos ver muitas pessoas similares ao Mata-Hashi. A gente nunca é, né? Só os outros. Ele é o retrato do nosso eu, que foge dos problemas, que evita conflitos e não deixa de ser reflexo do nosso eu covarde. Aquela parte nossa que não quer assumir responsabilidades. E tudo isso é governado pelo sentimento de egoísmo. O filósofo americano Nicholas Murray dizia que a necessidade faz o trabalho da coragem. Os seres humanos são únicos, no sentido de que somos capazes de visualizar um futuro diferente do nosso presente. Também somos únicos em possuir a consciência de que nossas ações são escolhas e não inevitabilidades, e que escolher entre diferentes opções desempenha um papel importante em como será o nosso futuro. Esse personagem, pelas ações, está buscando algo contrário do Musashi. Enquanto o Musashi quer ser o maior de todos, o invencível, Mata-Hashi só quer ter uma vida tranquila. O paradoxo é que os dois acabam procurando pelo caminho mais fácil, mas de formas diferentes. Mata-Hashi é ali o primeiro amigo do Takezo. Os dois praticavam um treino de espadas juntos, mas a semelhança entre os dois acabava ali. Para quem leu o mangá, a cena mais marcante do Mata-Hashi, que ninguém esquece, é quando ele observa um grupo de 9 homens lutando contra Takezo e, ao invés de ajudar o seu amigo, ele simplesmente se entrega aos prazeres e acaba se deitando com uma mulher chamada Oko, muito próximo à batalha. Ele pensou não apenas em si mesmo primeiro e depois no seu amigo. Ele pensou só em si mesmo. A consciência do Mata-Hashi dizia para ele fazer alguma coisa, mas ele decide não ir. Decide apenas pensar no momento presente. Ali eram duas coisas que se juntavam em uma só. Sua covardia com sua falta de confiança. A confiança pode ser definida como a crença na confiabilidade, verdade, capacidade ou força de alguém ou algo. Em outras palavras, quando confiamos em alguém, acreditamos que essa pessoa é honesta e capaz. Acreditamos que eles não nos trairiam ou nos decepcionariam. É por isso que essa atitude como a do Mata-Hashi são extremamente mal vistas na humanidade. Confiança é você saber que alguém, mesmo estando longe de você, não vai te trair. Quando alguém quebra isso, é muito difícil de contornar. É quase um dano irreversível. Os nossos cérebros se sentem confortáveis em ver o mundo em termos de preto e branco, tornando difícil aceitar que as pessoas nem sempre sejam honestas conosco. Queremos acreditar que existem pessoas totalmente confiáveis, porque isso nos faz sentir seguros e protegidos. Só que muitas pessoas cometem traições assim como o Mata-Hashi por causa do que chamamos de desengajamento moral. O desengajamento moral é baseado na suposição de que pode haver uma discrepância entre o que você sabe e o que você faz. Acontece basicamente quando você sabe que tal ação é imoral e errada, porém, mesmo assim, você acaba a realizando. E o desengajamento moral é justamente o momento onde você passa por diversas maquinações mentais para dar sentido a uma escolha errada. Quando se trata de infidelidade, você pode reinterpretar um caso de uma noite como não tão ruim quanto o caso de meses de outra pessoa. Você pode adotar uma abordagem, se ninguém viu, não é errado, imaginando que, se seu parceiro não soubesse disso, não havia nada realmente errado com isso. Então a pessoa que tem uma tendência maior a trair, ela pode ser levada de forma mais fácil a acreditar em conclusões que aliviem a culpa. O Mata-Hashi, pouco antes, tinha tentado trair a sua esposa Otsu, o que impediria ele de trair o Musashi. Algumas pessoas têm uma tendência menor a sentir culpa. Isso pode colaborar com que ela realize mais comportamentos de quebra de confiança. Quando levada ao extremo, a propensão à culpa pode se tornar tóxica, chegando a se transformar em ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. Um estado crônico intenso de culpa pode levar a sofrimento emocional e problemas físicos. Essa culpa extrema pode fazer de fato com que alguém não cometa quebra de confiança. É por isso que geralmente quem comete um tipo de traição tende a trair de novo. Ou seja, as pessoas que traem são geralmente traidores em série, não que todo mundo trai. E com isso o Mata-Hashi tem um grande problema. Ele não consegue dar prosseguimento ao seu objetivo. Ele nem sabe exatamente o que quer, porque ele fica muito preso ao agora, ao prazer imediato, ao que está à frente dele. Para a pessoa que está mais preocupada com o prazer ou conforto de agora, escapar do desafio parece uma boa estratégia de curto prazo, mas isso constantemente prova-se uma solução ruim de longo prazo. O desenvolvimento do ser humano, ele nunca foi feito necessariamente para ser fácil. Sempre teremos desafios. E muitas pessoas, assim como Mata-Hashi, preferem ficar nessa rejeição de responsabilidade. Só que o custo uma hora acaba aparecendo, inevitavelmente. No começo do mangá, vemos o tanto que
Matahashi e Musashi são ingênuos sobre as questões do mundo. No decorrer do mangá, vamos observando a diferença de evolução dos dois. Enquanto Musashi está sofrendo por tentar se entender, Matahashi sofre por sentir que desperdiçou sua vida. Então ele vai percebendo que essa fuga das responsabilidades já trouxe um dano pra ele. Ao invés de mudar, ele primeiro tenta encontrar mais atalhos. Matahashi se casou com a Oko, porém o comportamento dele de evitação e de covardia permanecia, tanto que a Oko vivia humilhando, dizendo que ele não queria fazer nada, dizendo que ele não agia como um homem. Nesse momento ele começa a perceber todos os erros que ele tinha cometido. Todas as coisas que ele tinha evitado durante todo esse tempo agora se voltavam pra ele. Matahashi não percebia que a responsabilidade uma hora ia chegar. Eu costumo dizer eventualmente que o fiscal um dia vai aparecer na nossa porta. E evitar tem a ver com controle. Como humanos, amamos o controle. Quando você evita coisas, consegue exercer um certo controle sobre todas essas coisas desconfortáveis, mantendo-se longe das situações que podem evocá-las. Como mostra esse estudo, a evitação está profundamente enraizada nos instintos de sobrevivência humana. Nossos ancestrais tinham que se manter afastados do perigo para sobreviver. Hoje, os nossos perigos não necessariamente são físicos, mas emocionais, como o medo do fracasso, da rejeição ou do desconforto. Só que o nosso cérebro não sabe a diferença. Nosso cérebro reage ao nosso instinto de sobrevivência. É por isso que somos tão parecidos com o Matahashi. Nossos cérebros estão em constante mudança em resposta ao que fazemos e às coisas às quais prestamos atenção. Cada vez que comemos impulsivamente um lanche não saudável, compramos algo online, nossos caminhos cerebrais para as ações são reforçados e fortalecidos, tornando mais fácil cair nos mesmos padrões da próxima vez. Depois desse choque de realidade, Matahashi então encontra um corpo de um espadachim que se chamava Sasashi Kojiro, e aquilo acaba comovendo ele. Ele resolve enviar um certificado daquele espadachim aos pais dele, para que eles soubessem dos feitos do filho. Só que a fraqueza do personagem abre espaço para que, mais uma vez, ele pense apenas em si mesmo. Matahashi encontrou a oportunidade de se passar por aquele espadachim. Com isso, ele poderia assustar pessoas com esse nome e conseguir o respeito de muitos, coisa que ele jamais tinha conseguido na vida. Uma hora, isso não iria se sustentar, como quando ele foi desafiado para um duelo, na qual ele não poderia vencer, já que ele era apenas um homem comum, e não um espadachim excepcional. Só que um dia, o Matahashi encontra o verdadeiro Sasaki Kojiro, e a diferença dele pro Sasaki era enorme. Aquilo mexe com Matahashi. Pouco tempo depois, Matahashi encontra Musashi, que estava debilitado, após enfrentar 70 homens. E é nesse momento que percebemos que Matahashi tinha uma parte de si que não era egoísta. Ele leva o Musashi até um local seguro. É nesse momento também que vemos o quanto ele desprezava o Musashi, por ser e ter o que ele queria. Ele confessa isso bêbado para um Musashi desacordado. Porém, depois fala que o amava e que ele era importante para ele. Matahashi naquele momento começa a perceber o que era importante para ele de fato. O fato de focar nos prazeres de curto prazo transformou ele em alguém que se sentia inútil. E esse sentimento de inutilidade faz ele culpar outras pessoas, como o próprio Musashi. Em seu famoso livro Confissões, Agostinho narra sua história de vida e descreve sua jornada pessoal. O jovem Agostinho estava preocupado com duas buscas humanas básicas: a busca da verdade e a busca da felicidade. Em sua fervorosa busca pela felicidade, isso é o que todos os seres humanos podem se identificar, pelo menos em algum nível, Agostinho correu atrás de todo o prazer que ele pudesse encontrar. Tudo que ele pudesse colocar as mãos, ele o faria. E assim como muitos de nós, Agostinho viu o prazer como um meio para a felicidade. Ele confundiu prazer com felicidade. Ao fazer isso, ele se viu completamente infeliz. Seus desejos insaciáveis ficaram insatisfeitos. A busca do prazer, tratar o prazer como um meio para a felicidade, ou seja, vendo o prazer como um fim em si mesmo, para o nosso corpo não funciona. A tendência é nos deixar ainda mais insatisfeitos e com vazio. E era assim que o Matahashi sentia. Curiosamente, ele sentia um vazio assim como o Takezo. Só que os dois chegaram lá de formas distintas. Mas, ao mesmo tempo, os dois tinham tentado seguir apenas o prazer imediato. Essa era a forma que os dois tinham encontrado de lidar com a vida. Eles esperavam se sentir melhor com aquilo e realmente se sentiram, mas o preço foi cobrado depois. E no final percebemos que Takezo não queria toda essa glória que ele tanto almejava. E o Matahashi queria essa glória, mas queria alcançá-la por atalhos. Todos nós, em algum momento, queria alguma forma de atalho. Todos nós queríamos uma forma de alcançar nossos objetivos sem esforço. E de fato, para muitas pessoas, isso pode ser verdade. Tem muita gente que conquista muita coisa, não apenas na questão financeira, na questão geral, sem muito esforço, por sorte, pelas circunstâncias da vida. Só que isso é possível apenas para um grupo pequeno de pessoas, não para a maioria. Já a maioria das pessoas, principalmente em sociedades desiguais, acaba usando esses benefícios de curto prazo em decorrência do longo prazo. Porque o curto prazo às vezes é insuportável, mas o curto prazo, mesmo sendo insuportável, não é resolvido com prazeres imediatos, como aconteceu com Matahashi. No mangá não mostra se Matahashi de fato se redimiu, mas é mostrado que ele agora estava tentando agir de forma diferente. Ele começa a dizer para si mesmo que agora vai tentar proteger as pessoas que ele ama. Sua última aparição é quando ele encontra Ozuki. Ele começa dizendo a ela que era um homem rico e com muito poder, mas logo depois vemos sua consciência dizendo a si mesmo para ele ser mais genuíno e parar simplesmente de inventar histórias. Parece
Parece que agora ele queria uma vida mais verdadeira. Ele contava mentiras para os outros, para esconder o verdadeiro eu. Mas no final, ele estava apenas contando uma mentira para si mesmo. Existia uma parte nobre nele, que foi isso, inclusive, o que fez a Otsu gostar dele, pois ele foi o único a ficar do lado do Musashi, quando ninguém mais queria estar. Matahashi é o reflexo do nosso eu que gosta de fugir, que prefere as recompensas imediatas, que acredita que jamais vai encontrar as consequências. Pois, como dizia o professor Reinhold Niebuhr, todo pecado humano parece muito pior em suas consequências do que em suas intenções. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.